Antes de mais, aliás, estávamos há pouco até a falar, e parece quase que, em termos de provocação, quase podíamos lançar a pergunta ao contrário, não é? Perguntar-vos a vocês, não é? Porque realmente os autores da exposição, não é? Portanto, no sentido propriamente daquele espaço expositivo, não dos objetos, das obras que estão a ser expostas, é da vossa responsabilidade, não é? Portanto, quase que aprecia, digamos, dirigir a resposta, não é? No sentido contrário. Mas, obviamente, estamos a colocar a questão nós e, portanto, somos nós que temos de imaginando um bocado a vossa resposta na nossa cabeça, não respondendo desta forma. E, portanto, aqui coloca-se a partir logo a questão do senso comum, não é? De estarmos, digamos, de certa forma, a colocar o arquiteto num patamar distinto dos outros, digamos, intervenientes na arquitetura. Portanto, acho que aqui, à partida, parece-me importante que, obviamente, haja uma interação com os outros, tal como na arquitetura é importante e é fundamental que se perceba quais são as necessidades das pessoas e o que é que, digamos, a forma de comunicar para as pessoas, não apenas para os arquitetos, não é? E, portanto, esta exposição, ao se localizar no espaço público, lá à partida também teria obviamente, um público-alvo diferente de uma exposição que se encerra num espaço que poderia ser uma escola de arquitetura, poderia ser um espaço destes, um centro de arquitetura, ou, digamos, locais onde, obviamente, o público tenderá muito mais a ser um público da área, não é? Portanto, mais tenha já uma leitura diferente daquilo que será o conteúdo da exposição e, portanto, também, neste caso, os próprios elementos, penso eu, que foram pedidos de uma forma, e a parte da memória descritiva aqui até seriam, digamos, textos muito breves e, portanto, para que não maçasse, digamos, as pessoas a ver o projeto, ou ler o projeto com um detalhe que ultrapassasse um bocado aquilo que era uma percepção quase imediata do objeto. Que curiosamente até na altura propusemos a expor, né? Tínhamos essa vantagem, havia ali dois projetos que podiam, que viviam, não? Um deles era o próprio, encontrava-se naquele próprio espaço, não é? Que era o projeto do Centro de Estudos da Arquitetura. E o nosso projeto tinha a possibilidade de ser até, digamos, ser transportado para aquele espaço, não é? Depois acabámos por montá-lo num local próximo, não é? E, digamos, ali também ficou a oportunidade das pessoas poderem ver aqueles objetos que foram desenvolvidos no âmbito de uma unidade curricular, neste caso, e que vocês nos colocaram como lugar de investigação. E, portanto, penso aí que, digamos, o facto de haver essa possibilidade de se ter contato com a obra é à partida, algo que é mais importante, não é? Que é o mais importante da arquitetura, é poder-se, digamos, viver a arquitetura e poder-se experienciar a arquitetura. Portanto, a forma, a meu ver, mais fácil de chegar ao senso comum é através da própria arquitetura, não é? Portanto, neste caso, o trabalho desenvolvido pelos alunos no âmbito da unidade curricular teve essa mais-valia, essa possibilidade de realmente poder ser experienciado à escala do real, não é? Ou praticamente à escala real, não seria mesmo o modo como a exposição foi concebida, aquele modelo de exposição, não é? Desmistificou um pouco como as obras costumam ser mostradas e, ao fazer desta forma, aproximou a obra arquitetónica da população, não só pela imagem do estendal e a relação com o espaço doméstico, como as pessoas poderem mesmo tocar no sítio e manobrar, etc., o sítio onde o projeto está impresso. E, neste sentido, pareceu-me uma abordagem bastante interessante, porque alia uma resposta e uma comunicação direta entre o chamado senso comum, que é sempre um termo um bocado estranho, e a comunicação arquitetónica. Eu acho sinceramente que não. Eu acho que até é ao contrário. Uma grande facilidade e há um grande debate fomentado, ou talvez
De outra forma, é quase intrínseco, não é? Ao indivíduo, esse debate ser feito e existir. Isto é, uma obra deve ter sempre a relação e em consideração para quem está a construir, os intervenientes da questão. E no espaço público isso é mais premente, não é? Porque a obra fundamentalmente é para os cidadãos. Eles têm uma relação com o espaço público de um modo muito vivencialista. E acho que o arquiteto deve, sempre que possível, estar aberto a este confronto, a este diálogo entre o promotor e para quem é concebida a obra arquitetónica. Mas também deve ter o cuidado de filtrar este resultado, não é? Não deve perceber aquilo ou não deve assumir aquilo que lhe é dito de uma maneira imediata e responder de uma maneira imediata àquilo que é proposto, não é? Deve filtrar e, consoante aquilo, fazendo aqui um balanço sempre delicado, responder da melhor forma àquilo que é exigido, não é? Sim, eu também entendo que realmente, neste caso, tem que haver sempre o diálogo, não é? Também já tinha referido isso na questão anterior. Tem que haver sempre o arquiteto, tal como a arquitetura, tem que viver de um diálogo com outras valências, com outras especialidades e também com os utilizadores. E, portanto, nesse sentido, digamos, também chamar a si aquilo que é as necessidades de quem vai ocupar os espaços, de quem vai viver, e ainda há outro aspecto que me parece que é cada vez mais importante, que é o projeto ter capacidade para ser, digamos, ser alterado, ou, digamos, a obra ser alterada, ou poder ter, digamos, alguma flexibilidade no sentido de absorver os contributos futuros, ou seja, do próprio ator, digamos, o próprio utilizador seja um ator da arquitetura, no sentido que pode manipular o espaço, não é? Também por ele ter essa possibilidade, não é? Por ele poder dar uma série de diferentes leituras, de diferentes ocupações, de diferentes valências, não é? E, portanto, penso que aí não há, obviamente, não pode haver essa resistência, não é? Ou seja, este debate tem que ser mútuo, o arquiteto tem que saber ouvir quem vai utilizar os espaços e o contrário, não é? Também as pessoas têm que assimilar a obra e conseguir experienciá-la e fazer arquitetura, de certa forma, também. E só dessa forma é que se pode identificar e só dessa forma é que temos realmente uma obra arquitetónica, não é? Porque ela estabelece um diálogo nos dois sentidos, não é? Acho que normalmente assume-se como resistência, porque normalmente esse debate acontece sempre de uma maneira muito apaixonada e muito emocional. E nós temos, normalmente, pensamos sempre esse debate apaixonado e emocional como uma resistência. Mas acho que temos que desconstruir esta questão, porque não é, não é? Esta unidade curricular, portanto, vou de certa forma contextualizar, não é? Para quem não conhece o plano de estudos do Mestrado Integrado em Arquitetura, é uma unidade curricular do quarto ano, é uma unidade curricular opcional e é uma unidade curricular de uma área científica que nós designamos de Construção e Tecnologia, havendo, digamos, duas outras áreas, que é Cidade e Território e uma outra área que se designa de Cultura Arquitetónica. E, portanto, aqui o facto de estar, digamos, num contexto de construção e tecnologia, obriga a que, digamos, o enfoque desta unidade curricular se centre na questão da construção e na questão da tecnologia e, de certa forma, há aqui a necessidade de articular, não é, a questão da investigação com a questão da técnica. E, portanto, acho que aqui é um espaço, é uma oportunidade de explorar, digamos, a parte de execução, a parte de construção propriamente de um objeto, porque nós temos também um material que o permite, não é? Temos e lanço aqui, digamos, lanço normalmente nesta unidade curricular algumas
pistas, algumas ferramentas que permitem ao aluno chegar à execução do objeto à escala real. Não é? Muitas vezes pode ser só, desde este ano conseguimos construir o objeto porque tínhamos o apoio de algumas empresas. Noutros anos construíamos uma parte, digamos, desse objeto. O ano passado, no ano anterior, por exemplo, construímos uma fachada, não é, de um protótipo também, portanto conseguiu-se construir a fachada, que até temos aqui no edifício ao lado, não é? Portanto, podem ver, não é, ali fora. Portanto, houve sempre essa preocupação e essa possibilidade, não é? Porque, eventualmente, até ao terceiro ano ou até ao segundo ano, digamos, o papel das unidades curriculares será mais de questões conceituais, de questões que nunca chegam, nunca podem chegar, digamos, à materialização do objeto, não é? Digamos, poderá no terceiro ano chegar à questão da definição construtiva, não é? Mas dificilmente poderia chegar à execução, até porque, neste caso, só pelo facto de estarmos a trabalhar com um material, não é? Que assim o permite, portanto, e o facto de termos apoio, neste caso, neste ano, termos apoio de uma disciplina, mas todos os anos, digamos, eu me preocupo por ir com os alunos a visitar uma empresa ou duas, não é? Portanto, e nessas visitas os alunos têm possibilidade de tomar contato com o material, ter algum apoio da empresa depois de lhes fornecer materiais, não é? Neste caso membranas, de lhes poder executar alguma manufatura das membranas para colocar, portanto, ser fácil a montagem, portanto, isso caber ainda no espaço desta unidade curricular, não é? Portanto, logo à partida, o desafio que eu lanço é um bocado como o desafio que o Luís Cane sempre utilizava, não é? De perguntar ao tijolo o que é que ele queria, não é? Neste caso, lançar ele perguntava ao tijolo o que é que ele queria, não é? E o tijolo respondia, eu quero um arco, não é? E ele depois, digamos, insistia, mas se fosse um lintel, não é? Se calhar ficava mais barato, não é? Construía-se os vãos de uma forma mais económica, e o tijolo repostava outra vez, eu quero um arco, não é? Aqui será um bocado também dizer, neste caso, vocês têm uma membrana, e foi esse desafio que se lançou neste ano, têm membrana e tem dois tipos de membrana. Tem uma membrana transparente e uma membrana translúcida, ou já assim, quase opaca. E tem uma estrutura de madeira, e, portanto, vocês têm que pensar, não é? E têm que desenvolver um conceito, não é? Que utilize só estes materiais. Estes materiais, depois os acessórios, não é? Os cabos, os esticadores, portanto, os acessórios que estão, digamos, associados normalmente a estas construções de membrana. E, portanto, o desafio, em termos construtivos, é lançar aos alunos, é-lhes também dadas algumas ferramentas, também de projeto, não é? Portanto, tudo isso, acompanhando toda a fase até, digamos, à execução, e, portanto, neste caso, até simulando, de certa forma, um concurso, não é? Portanto, também aquilo que seria algo que normalmente os alunos também, em termos académicos, não iriam explorar ainda, não é? Que seria fazer um concurso, não é? Organizar-se um concurso, também terem lugar enquanto elementos de um júri, que numa primeira fase os próprios alunos participaram, digamos, na seleção dos trabalhos, e depois também terem a preocupação de que estes trabalhos sejam execuíveis e que sejam feitos com os materiais que os alunos dispõem, e depois também envolverem-se na própria construção do objeto. Portanto, o que foi lançado desde o início do enunciado era, digamos, essa possibilidade e o facto de haver um concurso e esse concurso se levar, digamos, à construção do projeto, não é? Aqui eu posso começar a responder agora a esta pergunta. Não se coloca tanto uma questão de ir buscar referências a universos mais... Ou seja, põe a questão de outro modo. Nós não pensamos o projeto tendo uma vertente conceitual tão afirmativa como noutros projetos. Porque a primazia de execução neste projeto era algo bastante importante e que normalmente não é colocado durante o nosso curso com a periodicidade que se calhar era exigido, não é? E foi importante nesta unidade curricular quebrar de certa forma um certo utopismo que compreensivelmente pauta os trabalhos académicos. E esta questão da primazia de execução e termos um período muito curto para executar o projeto, à partida constringiu as nossas opções
formais, conceituais e tudo o que envolvia a execução do projeto. Portanto, o que nós pretendemos, à partida, responder de forma mais afirmativa era pegar nos materiais que nos eram propostos no enunciado da unidade curricular, neste caso as telas, a madeira e os acessórios metálicos, e construir um projeto da forma mais pragmática possível para que pudéssemos dedicar ao pormenor e à execução outro grau de aproximação, quase à escala real. No nosso caso, o protótipo não foi construído porque havia a vertente do concurso, como foi dito anteriormente, e o vencedor do concurso construiria o protótipo a uma escala não real, mas aproximada à escala do real. E o protótipo da Casa da Arte foi construído a uma escala de 1:3. Tendo estes requisitos, pensamos no projeto de uma forma bastante simples, com uma base, um suporte de madeira simples que envolveria a árvore e uma membrana que funcionaria no movimento centrífugo que desta forma construía o espaço interior da forma mais pragmática possível, como enunciei anteriormente. E foram estes os pressupostos que nos levaram às decisões formais e conceituais do projeto. Também havia a questão de transladação fácil do projeto, que teve bastante influência, e escolhemos sempre ligar o projeto a apenas uma árvore para que as questões de transladação de contexto não se pusessem com grande preponderância. E, de certa forma, foi isto que influenciou o nosso projeto. Esta pergunta volta-se a encavalitar na pergunta anterior. Não é? Todo este processo, toda esta narrativa, desde a construção teórica até à construção do objeto, teve uma grande importância, não só para mim, mas para os restantes alunos, que foi perceber como é que se postula um projeto desde a sua raiz conceitual até ao momento último da sua construção. E toda esta aproximação, não só à escala de pormenor, mesmo com uma questão de ir buscar patrocínios e conseguir trazer isto para conseguir construir o protótipo à escala aproximada de real, foi bastante importante e deu-nos uma maior flexibilidade que normalmente uma pessoa só ganha quando sai do curso e que deveria ter um maior peso ao longo do nosso percurso curricular e académico. Esta questão acaba por também, não é, digamos, a resposta acaba por ir um bocado no sentido da resposta que dei, digamos, relativamente à articulação entre a questão técnica e a questão da investigação, não é? Aqui eu até vou referir um livro que normalmente faz parte da bibliografia que eu recomendo e que serve um bocado também de pretexto para aquilo que seriam digamos, o desafio, uma parte do desafio, não é? que não choca tanto com a questão, que não tem tanto a ver com a questão da tecnologia, mas tem a ver também com outros aspectos, não é? E tem a ver um bocado com as possibilidades que as membranas nos dão, não é? Em termos de material de arquitetura, não é só, digamos, um material de construção, mas um material que potencia, digamos, uma diferente, digamos, ou diferentes possibilidades àquilo que é a materialização da arquitetura. E, portanto, isso depois traz, digamos, também ao pensamento da arquitetura, que com o material que tem outras potencialidades, nos permite também pensar, digamos, a arquitetura de outra forma. E esse livro é um livro de um senhor que se chama Ostberger, que dá aulas em Nova York, no City College de Nova York. Não sei se ainda dá aulas, já tinha uma certa idade, não sei se ainda dá aulas, ou se é professor no City College. E ele escreveu um livro que foi, digamos, seu também enquanto projetista mais de estruturas e, digamos, construiu uma série de obras
de referência, digamos, da construção em membrana, não é? Digamos, não tão sonante como o Frei Otto, não é? Que é, digamos, aquele arquiteto engenheiro, não é? Mais famoso. Curiosamente, este também nasceu na Alemanha, não é? Apesar de formou-se na Alemanha, mas depois, digamos, foi para os Estados Unidos e acabou por viver e trabalhar sempre nos Estados Unidos. E este Osterberger tem um livro, não é? Que joga um bocado com o sentido que o Light tem nos Estados Unidos, que é Light Structures of Light. Portanto, um dos desafios que foi lançado no âmbito deste concurso é que os alunos também explorassem, digamos, a translucidez e com essa translucidez, e portanto isso foi bastante bem explorado no projeto do grupo em que o João Pedro fazia parte, que é, digamos, um dos desafios era que se colocasse uma espécie de fonte de luz, digamos, autónoma no interior do objeto e depois isso permitisse explorar também, enfatizar, digamos, a forma a partir do interior, com essa fonte de luz, não é? No interior. E, portanto, isso foi um aspecto, por exemplo, aqui foi bem explorado, não é? Em termos do objeto, que neste caso foi um dos selecionados. Portanto, neste concurso acabaram por ser selecionados 2 trabalhos, os dois construídos, não é? E depois aqui, digamos, ainda em termos de exposição, foi mostrado um desses trabalhos. Outra questão que também é bastante importante e que a construção deste protótipo nos fez consolidou essa importância deste conhecimento e que nos é incutido ao longo dos anos do projeto, das cadeiras do projeto, é a relação umbilical entre arquitetura e construção, que nunca vivem como elementos separados, mas que às vezes as pessoas, os arquitetos, tendem a esquecer, não é? A considerá-las disciplinas autónomas, que não são. Acho que é importante repetir que esta colagem, a certo nível, demasiado forçada de investigação unicamente ao mundo académico, vou repetir que fragilizou o seu papel, porque a investigação teve sempre no processo arquitetónico um ponto fundamental e intrínseco ao papel da arquitetura. Se lembrarmos todas as transformações importantes que surgiram no campo arquitetónico, surgiram numa profunda investigação, quer fosse uma investigação ao nível do pensamento filosófico, pensando, por exemplo, no Renascimento, no humanismo, etc., como uma investigação a nível tecnológico, se pensarmos em toda a capacidade transformadora das inovações, quer dos romanos, por exemplo, quer do final do século XIX, do betão e do ferro. Por isso a investigação esteve sempre ligada de forma umbilical ao processo arquitetónico. E é esse o seu papel também no futuro próximo, penso. É essa nova aproximação à prática arquitetónica propriamente dita. Antes de mais, ou seja, isto é quase a missão da universidade é, como sabem, gerar, difundir e aplicar o conhecimento, não é? Portanto, aí tem que sempre passar pela investigação, não é? Digamos, como forma de gerar, digamos, o conhecimento e, digamos, também se manter atualizado e perceber quais são as necessidades também da sociedade, não é? Portanto, essa investigação tem que estar sempre, digamos, a montante do ensino, não é? Portanto, também cada vez mais se espera que as pessoas, quando ingressam na carreira de ensino, já tenham, digamos, algum background em termos de investigação, não é? Que já, digamos, demonstrem essa capacidade de se manter atualizadas e de se ir, digamos, atualizando à medida das mudanças também que a sociedade vai sofrendo. E, portanto, também aqui, digamos, o ensino, obviamente, já será, à partida, a vocação maior da universidade, portanto, produzir ou, digamos, difundir, digamos, nas aulas, no meio académico, o conhecimento dessa investigação, que também deverá produzir, e depois também há uma missão, digamos, mais de extensão, que nós chamamos de extensão, que é, digamos, esse contacto, ou levar, digamos, o conhecimento também à sociedade, não só aos alunos, mas abrir
digamos, o leque, não é, do conhecimento e, portanto, também, e daí também perceber, portanto, aí está os dois sentidos que eu referi há pouco, não é, de tentar perceber também o que é que a sociedade precisa da universidade, portanto, nesse espaço, um espaço de fórum, não é, de discussão também, de tentar participar, seja em entrevistas, não é, como estamos aqui, ou em espaços em seminários, em intervenções junto digamos, do meio exterior à universidade, tentar levar, digamos, a mensagem, que, neste caso, que resulta da produção de investigação que é uma das vertentes, ou digamos, quase a principal vertente, além do ensino, não é, da universidade. Eu penso que esta questão é bastante importante, porque esta abertura cada vez maior da investigação, não é? Porque é um campo cada vez mais instigado e procurado como uma fuga à encomenda tradicional da arquitetura, tem vindo também a fragilizar um pouco também o papel da investigação como elemento transformador da arquitetura também. E acho que é muito importante este papel, esta apetência operativa da investigação, de encontrar pontos de encontro entre a investigação e os profissionais que estão mais ligados a produzir arquitetura da forma mais tradicional do termo. E penso que este ponto de contacto, quanto mais próximo estiver, maior será a apetência transformadora da investigação no campo arquitetónico. E isso é importante também destacar que a investigação tem que estar desde o projeto, não é? Ou seja, vai desde o projeto até a execução, não é? Portanto, todas as a todas as escalas de intervenção do arquiteto, não é? Portanto, a investigação, neste caso, não é apenas aquilo que nós chamamos científico ou de tecnologia, não é? Mas que realmente é transversal ao território, é transversal à cultura arquitetónica, todos esses aspectos têm que ter essa atualização, não é? E digamos também nas ferramentas de apoio ao projeto, na forma de pensar o projeto, tudo isso tem que estar, digamos, sedimentado numa investigação, não é? E a investigação que é, digamos, conhecimento transversal também, e não é, digamos, só da arquitetura, mas é, digamos, também a escola, neste caso, a universidade é um lugar de partilha de conhecimento de muitas valências, não é? O próprio ensino da arquitetura tem que ter o contributo de muitas outras áreas, não é? Vamos no plano de estudos, temos contributo das ciências sociais, temos contributos mais tecnológicos da parte das engenharias, da engenharia civil, temos contributos também de planeamento de uma área de engenharia também, mas mais do território, portanto, todas da geografia, neste caso também através das ciências sociais, temos das ciências humanas, temos do Instituto de Ciências Humanas, temos de estética também, da parte do ILS, por exemplo, temos uma grade curricular de estética que, digamos, é a responsabilidade, neste caso, por exemplo, do ILS, não é? Que, não sei se me estou a esquecer de alguma, não é? Esse debate foi bastante lançado, estava a pensar na última edição dos Novos Arquitetos, quer no editorial, quer no discurso direto, que tinha até como título Arquiteto Espontâneo. E acho que é uma inevitabilidade, é uma pergunta bastante complexa nos tempos que nos encontramos hoje. A falta de encomenda, e repito, a falta de uma encomenda tradicional no campo arquitetónico levou o arquiteto a procurar novos caminhos, a juntar-se a novos saberes. E também acho que uma democratização do processo arquitetónico levou a que isso acontecesse de igual forma. Há pouco referi a questão da adaptação, não é? É sempre a chave, digamos, do sucesso, ou da possibilidade que a arquitetura tem de se manter com encomenda, não é? É a capacidade que o arquiteto tem de se adaptar, não é? De procurar, digamos, neste caso, respostas ou encomendas que não são aquelas convencionais, não é? De poder, digamos, dar um apoio, de perceber quais são as áreas onde realmente ele pode atuar, e muitas áreas passam pela tecnologia, outras áreas passam
por outro tipo por questões mais de intervenção cultural, por há uma série de áreas que realmente o arquiteto tem possibilidade, tem capacidade para explorar, não é? E muitas vezes, digamos, é preciso, digamos, este choque, não é? Digamos, esta ruptura com encomenda convencional para realmente suscitar e disputar, digamos, uma série de outros campos que o arquiteto, neste momento, inevitavelmente tem que explorar, não é? Aqui é um equilíbrio muito delicado a fazer, que é um chamamento para uma ação coletiva superior, que hoje temos com bastante põe-nos essa questão com bastante urgência no mundo atual, não é? da comunicação, da instantaneidade, desta questão revela sempre um pensamento de uma ação coletiva superior, mas o arquiteto, no meio disto tudo, não pode esquecer a sua base estruturante, porque a certa altura confunde-se o seu conhecimento com outras áreas disciplinares. E há aqui este equilíbrio que é importante fazer com a base disciplinar do arquiteto, mas também não tendo sempre uma ambição para fugir só para o capricho do desenho. E é quando encontramos este equilíbrio que encontraremos também o papel no futuro próximo do que o arquiteto pode desempenhar dentro da sociedade.